Oi, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, recebam as boas-vindas a mais um quadro mais uma live, né? Do quadro Uma Estatística Toma Chá. Como a maioria de vocês já sabem, esse quadro visa ter bate-papo sobre estatística, ciência de dados, programação e outras coisas do mundo profissional, né? Com alguns profissionais da área, cientista de dados, estatísticos e outras coisas. A nossa convidada de hoje é uma convidada especial, que é a Angélica. Ela é cientista de dados com modelos geoestatísticos e de deep learning. Então, seja bem-vinda, né? Aí ela entrou, oi, Angélica, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Tá dando para escutar bem? Tá sim, tá Tá ótimo. ótimo. Primeiro, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu já acompanho o seu Instagram, né, há um tempinho. Acho super legal os conteúdos que você posta. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite e vir bater esse papo aqui com a gente. Eu que fico feliz de poder participar e do convite, né? Também acompanho o canal faz um tempo. Eu acho que quanto mais a gente pode contribuir, é melhor. Sim. Pra gente começar, né, eu vou te dar uns Tá, minutinhos para você se apresentar para o pessoal, falar quem é você, com o que você mexe. Fica à vontade. tá bom. Bom, então vamos lá. Por onde começar, né? Hoje eu sou cientista de dados, especialista, na área, trabalho na área de energia. Mas assim, o meu percurso é engraçado até um pouco porque eu fiz engenharia ambiental e fui para essa área de data science porque eu comecei a trabalhar com previsão de enchente e desastres naturais. E aí nessa época, poxa, eu vou trabalhar com previsão de chuva, previsão de enchente, o que que eu vou utilizar? Comecei a entrar nesse mundo, comecei a aprender programação R, Python, e isso foi em 2012. E ninguém muito falava de data science, cientista de dados, né? Então eu fazia isso e depois, quando eu fiz o doutorado, pós-doutorado, eu comecei, sempre li muito sobre, começou a surgir muito essa questão de machine learning, cientista de dados. Eu, gente, o que é esse perfil, né? Aí eu fui ver, eu falei, tá, eu sou uma cientista de dados, eu acho que é Eu acho que sou eu. Acho que eu Entendi. sou isso, né? E aí eu fui na PUC-Rio, eu fui fazer um MBA, mais para também ter os termos, porque eu tinha muitos termos, eu fui aprendendo sozinha, né? Aham. E aí na PUC eu fiz o MBA nessa área e hoje estou trabalhando com isso, né? Porque assim, trabalhava com previsão de enchente, mas se você for ver, são dados, independente do dado, né? É previsão de séries temporais. Basicamente isso, né? Então foi aí que eu caí nesse mundo, assim, sendo bem, resumindo rapidinho, né, para vocês, um pouco do como é que eu fiz e tudo mais. Legal. E aí, pra gente começar, né, o nosso bate-papo de hoje também, vamos fazer um joguinho rápido, que geralmente eu faço com as nossas convidadas e convidados. Me Uhum. fala um livro que você gosta muito ou que você recomenda. Tá. Tem muitos livros, né? Até fiz uma colinha aqui de alguns livros, porque tem tantos. Aham. Tem um que é muito famosinho, assim, que a gente escuta muito, que é o Python Data Science Handbook. Ele é bem easy, ele é pequeno, a gente consegue às vezes até baixar ele. E tem outros, assim, que às vezes a gente fala muito de data science, só que eu acho que a gente tem que ter por trás, assim, o que que é ciência de dados. Às vezes as pessoas querem já rodar o modelo e não sei o quê, tipo, o que que esse modelo tá fazendo por trás? O que que é isso? Tipo, às vezes eu acho que as pessoas esquecem um pouco isso, né? Então eu acho muito importante estudar estatística. Tem um livro que é Practical Statistics for Data Scientists. Então Uhum. é a parte da estatística, né, mais voltado para ciência de dados, mas é legal estudar isso.
Eu falei rápido o nome, mas se vocês colocarem livro para estatística, livro de data science e estatística, vocês vão achar. Ele é amarelinho com os desenhos azul, não sei se você sabe o que é. Eu acho que é bem legal saber isso. Acho que de livro, mais ou menos isso. Tem outros aqui, mas senão não paro de falar. Muito bom. Uma disciplina. Caramba, uma disciplina. Probabilidade e estatística. Assim, de nome. É. Uhum. Você teve essas duas disciplinas juntas? Porque geralmente, para mim, assim, no meu curso eram separadas. Então, Então, na graduação eu tive junta, as ah, duas juntas, só que aí depois, em mestrado e doutorado, aí eu fiz separado, né? Tinha mais deep, assim, se uhum. fosse separar. A gente teve uma pergunta aqui que a Isabela perguntou, que ela falou que só conhece o R, né? E perguntou a diferença do R e Python. Acredito que Ah, você é uma boa pessoa como usuário dos dois, né? Mas pode responder sim, para ela. vamos lá. Os dois são linguagem objeto. Os dois, assim, tem muita coisa pronta, é, função e tudo mais. É assim, a diferença da linguagem, lógico, cada linguagem tem o seu tipo, né? Então, mas eu acho as duas muito parecidas. Se você já sabe R, você vai pegar Python muito rápido. A diferença mesmo é coisinha de função. Por exemplo, assim, um exemplo básico. No Python, no R, você vai fazer o for, e aí você não precisa dar assim, não precisa dar o espacinho, você pode fazer o for que ele entende. No Python, ele é muito visual. Se você não precisa colocar parênteses, mas se você não dá um espacinho entre as linhas, né, o que está dentro do for não roda, por Uhum. exemplo. Mas os dois são muito próximos. Eu era só R quando eu estava na estatística, geoestatística, né, porque no meu doutorado, mestrado e doutorado, usei muito geoestatística. Uhum. Era só R, tudo em R. Só que quando você vai para a empresa, as empresas pedem Python. Hoje, no trabalho, eu utilizo muito Python. Acho que, Uhum. não sei, universalizou, e aí você vai procurar dúvidas de data science, tem muita coisa no Python. Então, acho que quem quer ir para essa área é legal saber um pouco dos dois, assim. Uhum. Continuando, né? Uma ferramenta de análise. A gente já falou um pouquinho, mas uma ferramenta de análise. Ó, eu sou, assim, suspeita de falar em programação porque o que eu posso fazer em programação eu faço. Eu gosto de, por exemplo, eu quero fazer um gráfico, eu quero fazer o gráfico do meu jeito. Eu vou lá fazer o box plot do meu jeito, não sei o quê. Então eu vou usar programação. Mas quem quer mexer rápido e não tá muito acostumado com código, existe o Knime, não sei se todo mundo conhece, é uma ferramenta é Knime, Knime. Ela arrasta a caixinha. Por exemplo, você pode colocar um CSV lá dentro e aí você preparar o seu dado, fazer os plots sem ter linha de código. E fora isso tem o Power BI também, que é da Microsoft, que muita gente está usando. E ele é mais para a parte visual mesmo. Eu quero criar um gráfico rapidinho. Usa ele. Arrasta, né? E rapidinho você já consegue É, as muito visualizações. fácil. Muito Muito bom. fácil. Um perfil que você curte muito. Um perfil do que no Instagram? Ou Instagram, pode ser LinkedIn, um perfil de dados assim, ou alguma coisa que você acompanha. Bom, eu acompanho vários, né? Por exemplo, Descomplica Estatística. é, eu acompanho. Agora, assim, tem também o Minerando com Dados, eu acho, esqueci, acho que é isso. Mas, assim, um lugar que eu uso muito para estudar também chama, acho que é Data Science Mastery. Acho que ela caiu. Ah, Data Science Mastery, que é um site que tem muitos exemplos lá. A gente acaba vendo muita coisa, tem pesquisadores que publicam coisas lá, exemplos. E o Toward Data Science também, que eu acho que o pessoal conhece bastante. Eu muito sigo bom. bastante esses canais. O melhor método de aprendizagem para você. Tá.
Para mim é fazendo. Eu não sirvo muito em, assim, acho essencial assistir a aula, tudo, mas se eu não coloco a mão na massa, não adianta. Tem que, tem que Verdade. fazer. Ainda mais essa área. Por exemplo, assim, você faz uma aula de estatística, a pessoa fala, não, então, você faz uma árvore de decisão aqui, random forest, não sei o quê, nananã. Lindo, maravilhoso. Se vocês não tentarem fazer, eu acho muito difícil conseguir entender como é que funciona a lógica. Total, super É. concordo. É uma ambição profissional, um projeto dos sonhos. Nossa, um projeto dos sonhos, eu acho que é conseguir, assim, acho que a gente já faz um pouco mais num mundo mais reduzido, mas difundir essa cultura, assim, porque eu acho que tem profissionais que gostam de falar que é difícil, que essa área é nossa, a pessoa. E eu acho que quanto mais a gente conseguir difundir isso, o projeto dos sonhos é conseguir ajudar essas pessoas, quem quer entrar, aprender e entender que é possível. Espalhar a palavra, né? É, Dos dados. sim, Gosto muito. Complete a frase. Todo cientista de dados é. analítico. Eu acho. Muito bom. Você quer explicar? Você quer explicar? Eu acho que a palavra já se Sim. explica por si, se você quiser falar. Acho que quem trabalha com isso, a pessoa tem que gostar de analisar, entender, procurar, é, tem que, senão, como é que faz, né? O segredo está no dado, o modelo não roda sozinho. Você tem que analisar, entender o que você pode fazer para resolver um problema. Muito bom. Cientista de dados bom é cientista. Curioso. Cientista de dados, é, E entra porque no que você falou. às vezes as pessoas acham assim, não, vou fazer um curso tal, aí agora eu sou cientista de dados. Ok, só que esse mundo muda muito. Tem que toda Toda hora hora. estar lendo, estudando, vendo. É muito rápido. Um conselho que você dá para quem está começando na carreira, quer entrar aí. Um conselho, eu acho que um conselho que eu falo é sempre treine, sempre tente pegar problemas, resolver, ver soluções do que fizeram. Acho que é muito isso, assim. Muito bom. Um conselho para quem está desmotivado. Desmotivado. Não é fácil sempre, ainda mais essa área de estatística, de modelagem, mas tenta pegar easy, assim, tenta ser easy, tenta levar isso como uma brincadeira no sentido de essa questão da curiosidade mesmo, né? Tipo, tentar pensar, resolver, mas não com uma coisa rígida, como eu acho que quem trabalha com isso e leva isso muito a ferro e fogo acaba ficando muito estressado. Porque é Uhum. arte também, eu acredito que essa área é meio que arte. Você tem que tentar resolver um problema que às vezes não tem uma solução ainda, né? Não tem um negócio pronto, né? Boa. Bom, vamos entrar nas perguntas agora, né? Eu queria que você falasse de novo a sua atuação, né, para o pessoal saber como você está trabalhando hoje e o que você faz gostar da sua atuação. Ah, eu sou cientista de dados especialista hoje na área de inovação. E o que eu gosto de fazer, por que que eu sou apaixonada, é justamente porque sem a gente ter algum problema, né, e a gente tentar resolver aquele problema com, sei lá, otimizando o dia ou tentando fazer uma previsão. E você usar o intelecto, né? Você conseguir resolver o problema de alguém, ver que você consegue ajudar o dia a dia de alguém com isso, né? Muito bom. E pode explicar, porque eu postei, né? E você me falou um pouquinho que você trabalhava com hidrometeorologia, Ah, que é sim. uma palavra Uhum. difícil, muito legal. E como que você utiliza métodos geoestatísticos e de Deep Machine Learning nessa área? Tá. Então, a hidrometeorologia é porque é hidrologia e meteorologia. Então, assim,
é um mundo que mistura um pouco. Então, eu não sou meteorologista, eu não sei todas as coisas que acontecem na atmosfera, mas a gente tem que entender o que que acontece no céu que pode afetar o solo, né? Então, eu tenho que entender, tipo, como que aquela água cai no solo e pode virar uma enchente, o que que pode acontecer uma tempestade. Então, por isso que esse termo hidrometeorologia, que tem que saber um pouco dos dois. O que que eu uso? Então, a geoestatística é como a gente utiliza dados espaciais. Então, por exemplo, muitos dados que eu trabalho tem lat long envolvido. Eu tenho que entender aonde que está a localização, por exemplo, nesse caso de enchente e tudo mais. Eu tenho um pluviômetro. Eu tenho que entender onde estava aquele pluviômetro, quanto que mediu a chuva e a partir disso utilizar métodos, por exemplo, de interpolação, de entender como que essa chuva pode se comportar. Um exemplo. Uhum. Machine Learning e Deep Learning. Deep Learning é porque a gente trabalha muito com imagem, né? Ou seja, a imagem da chuva. A partir daquilo, eu tenho que tentar gerar redes neurais para ajudar a entender aonde pode chover nos próximos instantes, qual que é a probabilidade de chover num ponto. Machine Learning também, assim, aí agora machine learning depende. Por exemplo, eu posso usar machine learning para classificar um evento. Esse evento é uma tempestade ou não é? É convectivo ou não é? Isso tudo falando de hidrometeorologia. Hoje, onde eu tô, eu acabo trabalhando com outros dados também. Tem dado de financeiro, questões de se vai pagar a conta ou não vai pagar, que é um modelo de classificação também. Uhum. Então, em Você tudo que a trabalha gente com um acaba pouco que tem usando. sensível. Nossa, muito É. legal. Eu nunca tinha conhecido alguém que trabalhava com esse tipo de dados. Achei incrível. Como que é um dia típico de trabalho seu nesse setor? Assim, vamos lá. Eu acho que depende muito do momento que está o projeto, né? Uhum. Se a gente está desenvolvendo uma solução, muitas das vezes eu trabalho na metodologia ágil, eu não sei se todo mundo conhece, que a gente acaba definindo. Se fala histórias, o que que é história? Eu tenho uma entrega para ser feita. Então, eu tenho um modelo que por exemplo, para a primeira história, eu vou testar o modelo XGBoost, que é um modelo de classificação baseado em Random Forest. Então, eu vou testar ele. Então, eu tenho que ver o que que eu vou colocar, quais são os dados, como que eu vou preparar esse dado. Eu vejo se existe correlação entre os dados. Verifiquei, então, essa é a primeira parte de análise. Depois, eu vou tentar testar o modelo. Treinei esse modelo, testei ele. Vejo quais são as métricas que eu vou utilizar para verificar se meu modelo está bom ou não. E isso eu acabo fazendo no meu dia a dia, só que muitas vezes eu converso com a área de negócio. Então, olha, eu estou usando esse dado aqui, tá certo? Você tem outro dado que eu posso usar? O meu modelo deu esse resultado. Faz sentido? Eu tô fazendo, por exemplo, se é uma previsão de time series, estou fazendo a previsão uma vez por dia. Vocês querem isso ou quer uma previsão horária? Então, a gente conversa muito e eu trabalho com outros cientistas de dados, então eu fico muito trocando ideia, né? Conversa de louco. Agora, conversa de louco porque liga. Não, então, eu tô usando a função tal, não sei o quê. Tipo, eu acho legal, né? Mas. É Eu tô bom, né? usando uma cadeira. Sim. É bom essa troca de ideias, de figurinhas, né? É muito É, legal isso. é o dia inteiro. É o dia inteiro. E aí a gente teve uma pergunta do Vitor, que ele perguntou se você utiliza dados da missão GOES, né? Eu acho que é assim que fala, da NASA. Você utiliza Ah, dados internos ou dados externos também, uhum. igual a você falou? Tá. O que ele falou acho que é o satélite GOES, que é dados de satélite. Hoje eu não, no que eu trabalho hoje não, mas eu já Uhum. usei. Porque o GOES ele acaba dando informações da precipitação atual, ou seja, quanto que está chovendo agora. Pelo menos eu não sei de previsão, ele só dá o observado, né? Uhum. Aí, nesses casos, quando é dado externo, a gente tem que. Primeiro, eu uso o dado histórico para verificar se ajuda o modelo, que às vezes aqueles dados não ajudam. Diferente. Se ajudou, aí eu tenho que pegar uma API.
que coleta daquele site o dado em real time, né, para eu conseguir treinar o meu modelo e rodar. Então aí é uma caça, muitas vezes eu não tenho dado em real time, às vezes eu só tenho o histórico. Aí, às vezes, o site só coloca o dado um dia depois, aí é a caça em procurar o dado que vai ajudar. Mas existe isso. Na Tem os internet, dois. esses dados. É. Entendi. E outra coisa é assim, como que vocês decidem qual análise fazer, ou com que trabalhar no momento, ou os projetos que vocês vão começar a trabalhar? As demandas chegam para o seu setor, ou vocês têm esse trabalho de exploração e de tentar pensar em projetos e coisas que podem ser analisadas? Como que funciona esse processo? Tá. Então, como que acontece? Normalmente é uma dor, né, da área de negócio, por exemplo. Quando a gente fala dor, a pessoa quer resolver um problema e aí a gente vai ajudar. Então, vai conversar com a pessoa, entender esse problema. Então, por exemplo, eu quero prever se vai ter uma tempestade. Por que que eu quero prever se vai ter uma tempestade? Porque pode acabar a energia naquele bairro. E aí, equipe de campo tem que ir lá resolver esses problemas. Então, a gente entende primeiro com a área qual que é o problema para entender qual que é a natureza. Por exemplo, nesse caso é uma time series. Além de ser uma time series, é uma classificação, porque eu faço uma previsão se pode ter uma tempestade e classifico se é uma tempestade ou não, nesse caso, né? Então eu tenho que entender a natureza do problema, que é os séries temporais, classificação, clusterização, uma regressão, mais ou menos isso. A partir disso, eu tento pegar os dados, né, com essa área de negócio, entender os dados que é necessário. E aí, a análise, tem a análise univariada, que eu vou entender o histórico das variáveis. Vou tentar combinar as variáveis entre elas para ver se faz sentido ou não. Uhum. Além de ver a correlação, né? Porque, por exemplo, já aconteceu muito isso. Ah, Angélica, usa rajada de vento. A rajada de vento impacta pra caramba. Ok, aí vai lá a Angélica, caça dados da rajada de vento. Olha, não, não impacta. Aí como é que eu sei que impacta ou não? Eu pego o histórico de evento, por exemplo, histórico de falta de energia e vejo a correlação de quando tinha rajada de vento ou não. Então, se normalmente, se a correlação é alta, não, vou usar no meu modelo, ela vai ajudar. Agora, correlação é zero, pode atrapalhar meu modelo. Uhum. Então, tem que fazer essas análises. Essa correlação existe, tem função no Python, no R, que chama heatmap, que você cria uma matrizinha mostrando quais variáveis têm maior correlação. Muito Mais ou legal. menos. Basicamente, o setor que você trabalha é um setor que atende a outras áreas de negócio e essas demandas vão chegando para você, né? Isso. Sim. Muito legal. Eu acho que você já falou um pouquinho, né? Mas que ferramentas que você usa no dia a dia mesmo de trabalho? Você falou que sabe um pouquinho de R, utiliza muito Python, mas existem outras ferramentas ou são basicamente essas de programação mesmo? Então, eu uso muito elas. O Power BI eu não utilizo muito para fazer análise, mas assim, depois que o modelo está dando resultado, a gente tem que apresentar para a área os resultados. Você não vai apresentar só o Python, né? Olha, então, meu código está falando. Não, não vai adiantar. Você põe no Power BI, por exemplo, num dashboard, o gráficozinho. Olha, então, gente, olha aqui, a previsão é essas, né? Então, a gente tenta deixar algo mais, a gente fala friendly, né? Para a área de negócio entender. Mas, além disso, eu uso Python e R na nuvem. Como os dados que a gente utiliza são bem pesados e tudo, a gente acaba utilizando a nuvem Azure, da Microsoft. E aí lá existem ferramentas que, por exemplo, se vocês procurarem na Azure, existe uma ferramenta, não é bem ferramenta, é um pacote que aí chama MLflow. O que acontece? Eu consigo usar ele no Python e aí eu salvo meus modelos. E aí eu posso comparar o modelo. O modelo 1 me deu uma acurácia de tanto, o modelo 2 deu acurácia tal. E aí eu consigo ver qual modelo usar. São ferramentas extras que podem ajudar vocês a comparar qual modelo usar e etc. Muito De modo bom. geral. Bom saber, assim, que você também usa Power BI e essas outras ferramentas são muito úteis mesmo. É,
Que ferramentas que você não usa, mas que você gostaria e acha relevante de aprender? Existe alguma? Ahn, então, essas ferramentas que nem eu falei, o Nime e tal, não é que eu, assim, eu, que nem eu falei, eu gosto da programação. Mas eu acho legal ter uma noção para quem quiser aprender, se tirar dúvida. Existe outra que chama RapidMiner, que é tipo esse Nime também, que você pode. Não precisa de programação para rodar modelo e tal. Mas em programação, eu não sei se vocês já ouviram falar em Julia. Já não. Tem muita gente usando, começou na PUC-Rio, e tem algumas pessoas que estão usando. Então eu não sei e eu gostaria de aprender. Legal. Esse outro programa que você falou, que é o de arrasta e clica, ele é gratuito ou ele é pago? O Nime tem versão gratuita. Ah, O legal. RapidMiner, acho que não. Eu acho que não tem. Não tenho certeza. Entendi. É, você que tem PhD e pós-doutorado e tudo mais, qual que é a principal diferença para você entre academia e mercado de trabalho? Então, eu trabalho na inovação, no final das contas eu acabo fazendo produtos novos. A gente, a gente fala isso, às vezes eles não gostam, mas é pesquisa aplicada. Só que Aham. a diferença é o tempo, primeiro. Às vezes na pesquisa você vai gastar muito mais tempo em tentar deixar o seu modelo muito bom, fazer vários testes e tudo. Na empresa, você acaba tendo que correr, tem um limite, assim, não é correr, é melhoria contínua, ou seja, eu faço o modelo, ponho ele em produção e vou melhorando aos poucos. Às vezes na pesquisa você fica muito tempo melhorando. Existe isso. E na pesquisa eu sentia falta de ver meu modelo rodando. Eu falo assim, gente, eu quero realmente ver esse negócio funcionando. Não põe para rodar. Essa diferença. Só que na pesquisa você faz tudo. Na pesquisa eu não tinha engenheiro de dados, não tinha arquiteto de soluções, não tinha ninguém, era eu e eu mesma. Eu pegava o dado, eu elaborava o dado, a metodologia ágil, eu que fazia minhas histórias, era eu e eu. Quando eu entrei na empresa, eu falava, nossa, gente, tem todo esse povo aqui para fazer, é ótimo, que lindo. E Eu, todo esse para me ajudar aqui. assim, até hoje eu acho estranho. Não, engenheiro de dados vai pegar o dado para você. Não, mas deixa que eu pego, eu vou lá, pode deixar, eu resolvo. Existe todo esse pessoal, assim, é bem segmentado na empresa, né? Pesquisa é você. Você se vira. Uhum. Boa. Tem mais alguma diferença ou são essas mesmo que você viu? Eu vejo mais isso, assim, no que eu faço hoje, né? Aham. Eu acho que depende muito do que a pessoa faz, mas o que eu vivo é mais isso. Por exemplo, falavam para mim: você não tem que escrever artigo científico. Não, não tenho. Mas eu tenho que fazer vários PPTs e defender tanto para diretor quanto para presidente, que o meu produto vale a pena gastar Aham. dinheiro. Então, assim, eu não faço um artigo científico, mas eu faço um PPT de 80 slides, às vezes. Eu não sei se muda muito do artigo. Aí no que eu trabalho, eu gosto, né? A gente acaba lendo muito artigo científico. Eu leio muito artigo científico. E a gente troca muita figurinha, até com os gestores, eles incentivam isso. Não sei se toda empresa tem isso, mas eu acabo tendo esse tempo para estudar bastante. Muito bom. E como que foi a sua transição da academia para o mercado de trabalho, né? Você foi caminhando na academia e resolveu migrar para o mercado? Como que foi essa transição? Sim, eu acabei não explicando. O meu doutorado eu fiz na França e ele era financiado por uma empresa. Eu acho que no Brasil tem alguns assim, mas não é tão comum. Lá fora é mais comum. A empresa acaba financiando a pesquisa. Então, eu já tinha contato com a empresa. Uhum. Era. Tanto é que eu não era uma bolsa de estudo, era no salário e tal. Aí eu falei, poxa, eu gostei muito. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fiz pós-doutorado aqui, que era no CEMADEM, ele é vinculado com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de São José dos Campos.
Aí eu falei, nossa, eu senti a falta desse lado mais aplicado, entendeu? Uhum, Acho que era. Aí eu falei, não, então talvez eu tenha que ir para uma empresa, algo mais aplicado. E aí foi assim. E ainda bem que, pelo menos nessa área de data science, acho que está menos preconceito com a academia. Eles estão mais abertos. uhum, Tanto é que com o pessoal que eu trabalho, todos os especialistas têm no mínimo um mestrado. Do pessoal que eu trabalho hoje. aham. Tem no mínimo um mestrado. Tem dois que têm doutorado, dois que têm mestrado. Muito Então, bom. Ver. é. E quais as habilidades, assim, soft e hard skills, que você acha que são relevantes para um profissional da sua área? Uhum. Então, além dessas questões de R, Python, eu acho legal saber trabalhar com nuvem, entender um pouco sobre pipeline. Essa questão que eu falo de pipeline é entender como coletar o dado na parte de teste, né? Coletar o dado, rodar o modelo e tal, mas quando está em produção, entender um pouco de como você coloca tudo isso em produção, né? Existem umas ferramentazinhas, além da nuvem, existe uma que chama Airflow, que você consegue decidir, falar para ele, olha, pega esse dado, depois pega isso, roda esse notebook, roda isso e no final roda o Power BI para mim, por exemplo, né? Uhum, SQL, um pouco também, que é mexer nesses bancos de dados. É bem uhum. simples SQL. Às vezes o pessoal fala, na internet vocês colocam lá, é muito simples, gente. Então, acho que é mais isso. E soft skills? Por exemplo, como que você quer dizer com isso? Assim, de. Eu falo assim, por exemplo, igual você falou, que você tem que conversar com outras áreas, Ah, você tem sim. que Uhum, traduzir, né, o sim, dado. entendi. Então, nesse caso, eu acho que os cientistas de dados, eu acho que o pessoal tem uma visão errada que acha que aquele ratinho de laboratório. Não é. Porque o cientista de dados tem que saber comunicar, ele tem que entender, porque dificilmente ele vai fazer o modelo para ele vai fazer para ajudar alguém, uma área. Ele tem que entender a dor, senão ele vai fazer o modelo e ninguém vai usar ele, gente. Tipo, não Infelizmente, resolveu, não resolveu o problema daquela área. Então, tem que escutar muito, tem que entender. Eu falei do cientista de dados é analítico, eu acho que é importante, mas também é muito importante entendimento, comunicação, né? Ouvir, ter um lado psicológico aí também de. Às vezes eles não sabem o que que é a dor deles. dor, né, e tentar entender o que eles querem. Você não entende, às vezes, então muitas vezes é legal ficar um tempo lá na área que a pessoa, né, entender realmente o dia a dia. E outra coisa é saber explicar. Você tem que se convencer que o teu modelo é bom, às vezes. Não adianta você falar assim, gente, o meu RMSE é tanto. Ninguém A galera entende e fala assim, ó, vocês vão ganhar dinheiro com isso, tá? Eu estimo que, lógico, não é todos que vocês conseguem estimar quanto que tem de lucro e tal, mas vocês têm que traduzir para a área, tem que convencer que o teu modelo faz sentido. Vocês têm que Um fazer pouco eles isso. acreditarem que tem que pôr isso em produção e rodar que vai valer a pena, né? Exato. Real. É, a área de ciência, eu acho que você já acabou respondendo essa pergunta, né? Mas é bom a gente reforçar aqui, porque a área de ciência de dados ela é uma área gigantesca, ela tem muitos processos, né? E muitas vezes, principalmente quando começou a surgir aqui no Brasil, as empresas procuravam um profissional meio unicórnio, assim, né? Que fazia tudo. Igual você falou, nossa, mas eu fazia tudo isso na minha pesquisa. E aí, como que é na sua empresa? Só para. Como que é essa divisão de processos? Como é que é? Então, é mais dividido. Existe sim um engenheiro de dados que fica mais coletando dado, né? Mais essa parte é, da preparação do dado em si, data lake. É, a- mas além disso, tem arquiteto de soluções. Só que aí assim, eu tenho isso, eu gosto de saber um pouco de tudo. Eu não gosto de alguém explicar o negócio e eu falo, que é isso? Eu não gosto de ficar viajando. Então eu acabo estudando um pouco
mas eu não sou unicórnio nesse sentido que eu sou 100% muito boa nessas áreas. Eu sou boa, principalmente na geração de criar um algoritmo, entender o dado e tudo. Mas eu sei um pouco de tudo, assim. Eu acho legal a galera ter uma visão, não ficar dependente. Aham. Não, a questão é que existem as áreas, né? Igual você falou, existem cargos diferentes que fazem mais uma coisa do que outra, mas é sempre bom a gente saber entender esse processo, né? Até pra gente conseguir fechar esse ciclo, assim. É muito legal. Sim. A gente teve outra pergunta do Vitor. Ele perguntou se você utiliza uma métrica para estimação. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele. Eu acho que deve ser métrica para avaliar um modelo, Ah, talvez. tá. É Não isso, sei. Vitor? Se for isso, a gente responde. Para as pessoas que gostariam, né, de ser um cientista de dados, entrar nessa área, quais conteúdos técnicos você acha que elas precisam saber? Sim. Eu acho que estatística é essencial. Não dá, assim, lógico que tem coisa que se vocês procurarem exemplos, vocês vão conseguir se virar, mas é ruim não saber o que está acontecendo por trás daquele modelo, porque às vezes você fica só uma maquininha lá fazendo. É legal entender o que está por trás, além da estatística, programação, linguagem de programação, lógica, né? Entender essas questões. Eu também acho que a parte de negócio, às vezes, é até um lado de empreendedorismo, assim, se conseguir puxar algo mais nisso, eu acho legal, porque dá essa visão aí de tentar entender um pouco a área de negócio. Uhum. De modo geral, eu acho que é isso. Eu simplifiquei bem, porque estatística tem trocentas matérias, programação também. Mas, mas eu falo assim, o básico é a gente entender isso. É, o Vitor pergunta, acho que ele está falando aqui que é a métrica mesmo. Isso. Mas, é, então, essa questão de métrica, Vitor, depende muito de qual modelo você vai usar. Por exemplo, se você utiliza séries temporais, você vai preocupar em utilizar, por exemplo, o RMSE, o MAI, que a gente fala que é o erro médio, né, que você compara observado com previsão, mas classificação, você vai utilizar mais a curva ROC, a tabela de contingência, que é? Ela vai decidir a tabela de contingência te mostra o quê? Ela te mostra se você. Quando você falou que era, por exemplo, quando você falou que maçã era maçã, se era maçã ou não era pera, por exemplo. Quando você vai tentar, vai mostrar se você classificou correto. Depende muito do modelo que você vai utilizar. Uhum. E para a área de negócio, tem que mostrar essas métricas, eu acho, explicar um pouco, mas tentar mostrar também a parte econômica, ou seja, vai ter lucro, vai reduzir gasto, tentar converter isso mais palpável, sabe? Uhum. Muito bom a sua explicação. Geralmente, eu não sei de que área que ele é, mas esses modelos, ele já têm, a metodologia já vem, né, com algumas métricas que a gente pode comparar para ver se o modelo foi bem ajustado ou não. Mas Uhum. é bem isso que a Angélica falou mesmo. Para você que também trabalha com bastante colaborações em universidades, pesquisas, como que você acha que as pessoas, a gente pode encurtar essa distância mesmo entre pesquisa e desenvolvimento? Encurtar a distância entre os profissionais, É. eu acho que assim, tem o lado da empresa de tentar se aproximar, de tentar entender, e tem o lado do profissional. Mas eu acho que muitas vezes, por exemplo, como que eu consigo encurtar? Muitas vezes eu leio um artigo científico que faz sentido no problema que eu estou trabalhando atualmente. Eu vou falar com o pesquisador, eu vou tentar entender, eu vou falar. Tem vezes que não responde, tem vezes que responde. Eu já falei com. Já aconteceu de eu falar com o pesquisador que está na Suíça e ele me responder e a gente marcar a reunião, sabe? Às vezes. E isso aproxima os dois lados. Fazer workshops também, incentivar o pessoal da empresa a participar de workshops científicos.
que eu acho que acaba tendo essa visão. Acho Uhum, que é mais isso. muito Sim. bom. O que que é necessário assim para se tornar um colaborador de universidades e centros de pesquisa? Porque você falou, né, que você trabalha no mercado de trabalho, Ah, mas sim. ainda assim você presta esse serviço, né? O que que É, você acha que é preciso? então, no meu caso, o que que aconteceu? Eu acabo ajudando na orientação de aluno na PUC, porque eu fiz pós-doutorado lá e o pessoal me conhece, então eu simplesmente falei, gente, eu gostaria de continuar orientando, ajudar. Também eu acho que vai dar confiança das pessoas terem confiança em você e tudo mais. Mas assim, fora isso, por exemplo, vamos supor que eu não tivesse feito pós-doutorado, não tivesse, o que que eu poderia fazer? Não, você não precisa estar vinculado com uma empresa para fazer uma pesquisa. Por exemplo, você quer testar algo, tem dados disponíveis. Pode testar e procurar pesquisadores que trabalham com isso. Não é todos, não são todos que são abertos. Mas você pode, por exemplo, apresentar para esse pesquisador que você faz e ele vai colaborar, vai ter parceria. Eu no Semadem é isso que acaba acontecendo. Eu tinha saído de lá porque era bolsa, mas eu continuo em casa mesmo, porque eu gosto, acabo fazendo a pesquisa e tem pessoas que colaboram comigo, porque é interesse deles também publicar. Uhum. Eles acabam querendo publicar. Então, se você tem uma pesquisa que é interessante, ou se candidatar para mestrado, por exemplo. Mestrado ou doutorado, fazer junto. Uma boa do que você falou também é criar essas conexões, né? Principalmente quando você está fazendo graduação, mestrado e doutorado. Exato. Existem muitos professores que pesquisam muitas coisas legais, né? E fazer essas conexões com pessoas que estão nas faculdades, fazendo, trabalhando com pesquisas, te ajuda muito também, né? E às vezes o pessoal tem medo de escrever para professor. Lógico que assim, tem professor que não vai receber muito bem. Não, não vou mentir, mas assim, gente, mas assim, tem muitas pessoas que são legais e que vão se interessar. Não Sim. precisa ter medo de escrever. Que a pessoa tem doutorado, não sei o quê. Escreve. Só vai, eu não se engatei. Aí você vai, se der certo, bom, bem, né? Se não, você tenta o próximo. Vale Exato. a pena. Como que você estuda, assim? A gente sabe que essa área de dados, de ciência de dados, muda muito, muito, muito rápido. E aí, Uhum. como que você estuda? Você aprende seguindo uma curiosidade, sempre está lendo. Você falou que lê muitos artigos, né? Provavelmente por causa do seu trabalho. Como que é esse processo de atualização de estudo seu? Então, existem algumas formas. Uma das coisas, eu criei o canal para divulgar, mas para me obrigar a estudar. É uma forma também. Outra coisa, como eu trabalho na área e tem outros cientistas de dados, a gente tem reunião semanal só para isso. Uma vez por semana, alguém apresenta algo diferente, algum método, alguma coisa que leu. E uma vez por mês na empresa, a gente tem um grupo que quem quer participar da empresa participa dessa reunião e aí tem alguém apresentando. Então, por exemplo, eu acabo coordenando o grupo, mas assim, não sou eu que apresento sempre. Uma vez sou eu, outra vez é outra pessoa. E isso acaba gerando uma troca de conhecimento natural, né? Então, eu acho legal ter grupos de estudos. Eu não gosto, é difícil estudar sozinha, assim. Se você tem grupos, isso fomenta também, ajuda. Muito bom. Eu acho que esses grupos super ajudam, né? Principalmente dentro das Sim, empresas, que às vezes a gente está tão atolado assim com o que tem que entregar. Ter esse momento, né? Essa reunião para parar, trocar conhecimentos é muito bom. sim. E outra coisa é assim, como que você conduziu a sua carreira? Você traçou os passos que você queria? Você já sabia que ia chegar nesse ponto? Ou foi construindo assim com o passar do tempo? Você viu a oportunidade e falou, olha, essa é uma área que eu gosto, experimentou. Como que funcionou esse processo? Eu não sabia direito o que eu queria. Tanto é que quando eu fiz engenharia ambiental, por que eu fiz engenharia ambiental? Matemática, biologia. Gosto dos dois, Vou. achava que era isso. Vou. 17 anos eu tinha.
Aí, é, assim, a área de engenharia ambiental lá fora, existe muita gente que trabalha com simulação. Existe. A maioria dos meus amigos trabalham com isso lá fora. Aqui no Brasil é muito direito ambiental, essas coisas. Aí eu fui fugindo, eu fiz iniciação científica vinculada com a ciência da computação. Eu fui descobrindo, assim. Eu não acho que tem caminho certo, até eu acho que a profissão ajuda a graduação, mas a gente vai descobrindo no dia a dia. E a pesquisa, eu nem sabia que eu gostava muito de pesquisa. Eu fui também, falei, tem a bolsa, vou fazer a bolsa. Aí eu fui para a França e fui fazendo o resto. Muito bom. Você acredita que esse mercado está saturado? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é que tinha travado, cortou uma parte, mas pode falar. Você acredita que esse mercado está saturado? Assim, teve algum problema, alguma dificuldade, principalmente quando você voltou, né? Você falou que estudou na França e tudo mais. Como que foi esse processo? Como que tá esse processo, principalmente da sua empresa, que é uma empresa que já Uhum. trabalha com dados? Como que você acha que está esse mercado? Ao contrário, eu acho que não está saturado. A gente sempre tem vaga, é difícil achar profissional. Eu achei profissional na academia, no começo eles ficavam até meio assim, gente, aí já depois que entrou foi indo. Já entenderam que não tem problema, mas não tá saturado. Tem muita vaga. Tem muita vaga e até assim, eu acho que o pessoal que quer entrar é uma área que ajuda muito o jeito que está hoje o país, né? Tipo, só que tem que procurar, às vezes tem que mandar currículo, não tenho medo de mandar currículo, falar com o recrutador, tentar entender o que está precisando. E é Uhum. assim. É muito legal você falar isso de enviar currículo, procurar algum contato, porque inclusive na empresa que eu trabalho também, a gente sempre tem muitas vagas assim. E muita gente, para os próprios líderes das áreas de dados e outros, eles aceitam conversar, né? Explicar um pouquinho do que é lá dentro, do processo. Então, outra dica muito boa é essa mesmo, procurar, às vezes conversar com alguém da área também, né, para ver o que que faz, se faz sentido para você. Sim. Uma outra coisa que eu queria te pedir, né? Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão estudando ou que querem fazer uma mudança de carreira para essa área de dados, né? Que dica que você dá para essas pessoas? A dica que eu dou é um pouco do que eu já tinha falado de praticar. E assim, não que não vale a pena pagar curso, mas muitas das vezes, muito, quando vocês vão se candidatar, eles vão, no mínimo, pedir uma prova, mandar algum exercício, ou vocês mostrarem o que vocês já fizeram. Então, quando a gente fala ter o portfólio, é tipo assim, saber um pouco de modelo de tanto classificação, time series, ter alguns exemplos para vocês conseguirem a vaga, porque a vaga de cientista de dados, engenheiro de dados, é mão na massa. Vocês não vão. É código, é análise, não vai ficar. Tem profissional que, assim, fica muito em reunião. A gente tem reunião, mas o nosso trabalho é desenvolver solução. Uhum, Bom, para a gente fechar aqui, eu acredito que essa é a última pergunta, se ninguém tiver mais alguma pergunta para você, né? uhum, Eu vou deixar esse espaço aberto para você dar algum recado para o pessoal, falar de alguma coisa que você está trabalhando, né? Ou até mesmo falar da sua página que você criou para compartilhar esse conhecimento vasto, muito rico que você uhum. tem. Então, esse espaço vai ser seu para falar com o pessoal, falar o que você quiser, tá? Tá, bom, eu acho que tem uma das coisas que, assim, quem tá nessa área, eu acho que vale muito a pena. Acho que tem que gostar, só que tem que gostar de estudar, ser curioso, ficar lendo e não desanimar. Eu acho que logo, logo, quem está procurando vaga consegue vaga e tudo mais. Além disso, né, a gente fala aqui, mas a gente tem um canal justamente para ajudar isso. Assim, eu faço canal para divulgar, para ter interação com as pessoas. Então, às vezes
pode escrever, pode tirar dúvida, pode dar ideia do que vocês querem, porque o canal é para vocês, não é, não é, né, para mim, né? Então, eu acho legal. Eu acabei não falando, o Data surgiu muito com uma amiga minha no começo, a gente ia falar de modo geral, de análise, e o público que estava vindo era muito de data science. Então, aí eu fui afunilando aos poucos para ir, para explicar e tudo mais. Quem precisar, a gente até fez no sorteio de mentoria, porque, assim, lógico que tem cursos online, mas muitas vezes as pessoas não sabem como começar, o que tem que estudar, o que tem que fazer. Então, se precisar de ajuda para tirar dúvida, para entender, ver site, eu acabo ajudando nisso também. E essa questão de pesquisa, às vezes tem gente também que não sabe como começar mestrado, posso ajudar também. Acho que é mais isso, assim. Não sei, o pessoal às vezes fica muito preocupado que programação é difícil, não sei o quê. Tenta, coloca a mão na massa mesmo, sabe? Não é o bicho de sete cabeças, é só prática. Uhum. Prática. Eu aprendi R em genética animal, porque eu tive matéria de genética animal na França. Eu sabia o que eu ia fazer com aquilo, porque eu não gostava da matéria, tipo. Aí hoje eu dou graças a Deus que tinha essa matéria, porque eu aprendi R. Era tudo meu IDR. Eu falei, pelo menos. É assim, a gente vai aprendendo e acho que não pode parar de estudar hoje em dia, não. Acabou isso de fazer graduação e pronto. Tem sempre que estar estudando. Ai, muito Eu acho que é obrigada. isso. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, a sua presença aqui. Achei que foi muito legal o nosso bate-papo, muito rico nas Obrigada. pesquisas também. Principalmente para as pessoas, eu acredito que as pessoas podem ver que pessoas que não são da área de estatística ou da área da computação também, igual você, né, da engenharia, Sim. consegue, né, entrar nessa área, ter um trabalho incrível, assim. Então, é muito bom ter você aqui para contar essa experiência pro pessoal. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Acho que também vai ser um conteúdo muito rico para as outras pessoas, tá? Ah, eu que agradeço. Eu fico muito feliz, assim, de poder colaborar e trocar com todo mundo. Então é isso, muito obrigada mais uma vez pela presença, né, por compartilhar. E vou deixar aqui para o pessoal seguir a sua página, que é uma página muito legal, né? Como ela falou, ela dá Uhum. muitas dicas de ciência de dados, modelos. Então seguem lá, eu vou deixar aqui. Esse vídeo vai ficar gravado, então e eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link dela para vocês seguirem lá também. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E boa noite para todos vocês, tá? Muito obrigada de novo, Angélica. Obrigada, Beijo, Ana. Boa pessoal. noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho.